Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa aula a gente vai dar prosseguimento à nossa história da filosofia. A gente já viu filosofia helenística, filosofia medieval e agora a gente vai ver o próximo período, que é o período do Renascimento, que vai ser mais fácil para vocês porque vocês já devem ter visto isso em história. Então vamos lá. Renascimento. Por que renascimento? O que vai renascer? O que vai surgir de novo? Vai surgir de novo uma valorização aí do passado greco-romano. É isso que está renascendo. Por exemplo, os filósofos da Grécia e também da Roma, com a filosofia helenística, eles tinham um foco para os problemas do ser humano, para problemas humanos. Ética, política, como o homem conhece, e enfim. No período medieval, o foco passa a ser Deus. Deus é a verdade, então como chegar a Deus, como dialogar com Deus, certo? No Renascimento, eles vão voltar a se preocupar com questões humanas, vão voltar a valorizar o passado greco-romano. Por isso o Renascimento, é isso que está renascendo. E a gente viu que na filosofia medieval, a gente teve um primeiro momento, a escola patrística, com a influência de Platão, e depois a escolástica, com a influência do Aristóteles. No Renascimento, o Platão volta a ganhar importância. Tá? Eu coloquei aqui influência pitagórico-platônica, que é a influência do Pitágoras e do Platão. O Pitágoras eu não cheguei a passar ele para vocês, mas vocês já devem ter visto na aula de filosofia do primeiro ano, ou também em matemática, né, com o teorema de Pitágoras. Mas enfim, o Pitágoras era um matemático grego. E por que influência pitagórico-platônica? Porque ocorre no Renascimento uma valorização da matemática, ela volta a ser mais valorizada, e também da metafísica. Metafísica é o que está além do plano físico. E vocês vão pensar, ora, mas na Idade Média, Deus também é um assunto metafísico, né? Ele está além do plano físico. Sim, Deus também é metafísico. Mas essa metafísica, ela não vai só ficar no viés teológico, tá? No viés de entender Deus. Ocorre aí ocorre mais liberdade ao pensamento metafísico. Vão surgir novas concepções metafísicas de mundo, certo? Por isso, influência pitagórico-platônica. Beleza? Porque o Platão, quando fala de mundo das ideias, também é metafísica, certo? Então vamos lá. Essas palavrinhas aqui, ó, deixa eu vir desse lado, elas vocês têm que aprender, gente. Não pode esquecer disso daqui. No período medieval, o mundo era teocêntrico, teocentrismo, Deus no centro das questões. No Renascimento, ele passa de teocêntrico para antropocêntrico, antropocentrismo, antropo-homem, centrismo, centro. Então, o homem no centro das questões, como a gente viu aqui. Né? Eles passam a valorizar o pensamento antigo, que tinha como principal foco as questões do homem. Tá? Então, esses nomezinhos vocês não podem esquecer, gente. Tel, Deus. Antropo, homem. Né? Vamos pensar, por exemplo, na nossa religião. Monoteísta. Acredita em um Deus, mono, um. Os gregos, por exemplo, eram politeístas. Acreditavam em vários, teístas de tel, Deus. Acreditavam em vários deuses. E os deuses gregos eram antropomórficos. Antropo, homem, mórficos, forma. Tinha forma de homem. Então essas palavrinhas vocês não podem esquecer aí. Então, com essa transição do teocentrismo para o antropocentrismo, ocorreu aí algumas mudanças na perspectiva, não só sobre colocar o homem no centro, mas sobre outras coisas, como por exemplo, ó, o tempo. O tempo, na filosofia medieval, dizia respeito a Deus. Então você não podia, por exemplo, emprestar dinheiro e cobrar juros. Porque os medievais diziam que se você lucra com juros, você está lucrando com o tempo, e o tempo pertence a Deus. No Renascimento, o tempo pertence ao homem, o homem que é o centro. Então agora você pode cobrar juros, agora você pode criar bancos, olha aí. O humanismo é uma corrente literária que também escreve valorizando as questões humanas. Vai surgir também no Renascimento. Individualismo. O indivíduo, o homem indivíduo, passa a ser valorizado. E aqui, se você pegar, por exemplo,
composições artísticas medievais, você não sabe quem é o autor. Coloca lá depois no Google, quadros da Idade Média. Não aparece quem foi o indivíduo que fez. Pouco importava. No Renascimento, isso passa a importar. Aquele quadro é do Michelangelo, aquele quadro é do Donatello, aquele quadro é do Botticelli, certo? E na música também, né? Aquela música é do Sebastian Bach, certo? Antes não. Antes compuseram uma música, fizeram um quadro, ninguém sabe quem foi. No Renascimento, o indivíduo passa a ser valorizado. E agora, nessa lousa, eu quero deixar uma pesquisa para vocês. Mas antes de falar da pesquisa, eu vou querer que vocês copiem aquilo que eu já passei na primeira lousa para vocês no caderno, que quando a gente voltar com as aulas presenciais eu vou dar visto, tal, anotar os pontos, enfim, para saber se vocês estão participando. Então escrevam a primeira lousa no caderno. Para facilitar, eu também vou deixar escrito essa primeira lousa na descrição do vídeo, tá? Para vocês copiarem por lá. Vamos lá, aqui é uma pesquisa que eu quero que vocês façam sobre os filósofos renascentistas, né? Os filósofos do período do Renascimento. Eu selecionei alguns nomes de filósofos renascentistas e o que eu quero que vocês façam? Eu vou dividir essa pesquisa de acordo com o número da chamada de vocês. Então, por exemplo, os alunos de número 1 ao 5 vão pesquisar sobre o Nicolau Maquiavel. Os alunos de número 6 ao 10 vão pesquisar sobre o Nicolau Copérnico. Os alunos de número 11 ao 15 sobre o Thomas More. De número 11 ao 15, 16 ao 20, Michel de Montaigne. Do 21 ao 25, Giordano Bruno. Do 26 ao 30, Erasmo de Roterdã. Do 31 ao 35, Blaise Pascal. E do 35 ao 40, do Francis Bacon. Tá? Eu separei em número de chamada qual filósofo vocês vão pesquisar, certo? Que eu me lembre, não tem nenhuma sala do segundo ano que passe de 40. Mas caso eu esteja errado e passar de 40, os últimos podem fazer do Francis Bacon também, tá? Então, cada um de acordo com o número foi selecionado por mim sobre qual filósofo iria fazer o trabalho e o que eu quero no trabalho de vocês. Que vocês falem, pesquisem sobre a vida do filósofo que vocês acabaram caindo, sobre a vida dele, sobre as principais ideias, tá? E, por último, quais características dessas ideias a gente pode perceber que são renascentistas, tá? Isso daqui vai ser mais difícil de vocês encontrarem na internet, né? Mas quais características são essas? Todas que eu acabei de falar na primeira lousa. Colocar o homem no centro, valorizar o passado antigo da Grécia e da Roma, certo? Todas as questões da primeira lousa são características que vocês podem perceber nas obras desses pensadores aqui, tá? Valorizar a matemática, outras formas de metafísica, enfim. Qualquer dúvida deixa no comentário do YouTube ou pode me mandar por e-mail filosofia.quarentena@outlook.com. Valeu, até o próximo.